Então vamos para o próximo assunto, meninas. Vocês viram o vídeo do brasileiro que agrediu a surfista americana Sarah Taylor e a Ai, amiga dela lá em Bali por uma suposta, né, suposta roubada de onda. João Paulo Azevedo é o nome dele. Foi identificado após o vídeo da agressão viralizar, né? E aí, depois dessa grande repercussão do caso, outras 3 mulheres apareceram e disseram que também foram vítimas de agressão de João Paulo durante relacionamento com ele. Olha só, uma delas, que é a Carol Braga, ela disse que ela foi espancada enquanto eles namoravam e chegou até a ter traumatismo craniano, gente. Olha a gravidade dessas agressões. A Carolina disse aqui pra gente aqui de Universa que estar de novo ali de olho com o João Paulo naquela reportagem, né, foi muito triste, porque ela acreditava que ele tinha aprendido após ter sido preso por conta da denúncia dela. E a intenção do post era de fazer um desabafo. Ela não sabe nem como que o conteúdo viralizou, tanto que ela pensou em apagar, mas aí depois, lógico, a internet sai do controle, não tem isso. Postou 5 minutos, já era, né? Mas as mensagens positivas que ela recebeu deu a ela muita força. E isso é muito importante quando a gente está com mulheres e de crianças vítimas de violência. A gente foi falar com a psicóloga, que é a psicóloga Flora Gomes, que também acusou o João Paulo de agressão numa entrevista no Fantástico, mas ela não quis falar sobre esse assunto. Ela disse que tem medo porque, na verdade, o agressor, que é o JP, está solto. Ela, como vítima, ela sente medo. Segundo uma advogada que está pesquisando o assunto, que é a Graziele de Carvalho, ela é autora do livro Grupos Reflexivos para Autores de Violência. Numa entrevista para a gente aqui de Universo, ela falou que entre 50% e 60% dos homens que agridem uma mulher, gente, já bateram em outras. E depende do lugar. Na cidade de Uberlândia, por exemplo, a prefeitura fez um levantamento em março de 2022. E aí eles viram que esse número de reincidência da violência contra a mulher chega a 84%. É um número muito alto, Cris Fibe. O que a gente pode falar dessas estatísticas? e de novo, né, Cris, a gente precisou de um vídeo para parar um sujeito violento, né? Eu queria dizer assim, na violência física os caras são reincidentes, e na violência sexual também, a gente estava falando disso há pouco. Eu já citei um livro aqui antes, e um psicólogo, o livro é esse do John Krakauer, Miss Soula, e tem um estudo do psicólogo americano David Lysak, que também radiografou essa história da reincidência. E os resultados são muito assim emblemáticos de como os homens repetem, os homens que são agressores, né? A gente tem que dizer, não são todos os homens, a gente sabe que não são todos os homens, e curioso, é a segunda vez que eu estou citando aqui um livro de um homem sobre violência sexual contra as mulheres, e uma pesquisa feita por um psicólogo que também é um homem. Ele entrevistou um grupo aleatório de quase 2.000 homens, sem dizer que ele estava fazendo uma pesquisa sobre violência. E ele entrevistou 1.882 homens, alunos de uma universidade em Boston. A média de idade é 24 anos. E o resultado da pesquisa é o seguinte: 6% da amostra de entrevistados já cometeu uma violência sexual contra uma mulher. Desses 6%, 60% desse grupo de estupradores é reincidente. Então, quer dizer, o número de reincidência é altíssimo, e esse grupo que ele estudou são os não detectados, os que nunca foram denunciados, nunca foram denunciados. Então, como a gente viu nesse caso do surfista, vem ex-namoradas contar histórias do passado para corroborar aquela mulher que ele também estava. O surfista deu uma desculpa, né? Achei que era um homem. É um negócio assim, achei que era um homem, se fosse um homem, tudo bem. Era uma mulher. E aí vem as ex falar: olha, gente, eu também fui espancada, a gente não sabia, e o cara tá aí, vivendo a vida dele, surfando, sendo adorado, e ninguém sabe de nada. Então, Cris, eu acho também que tem uma necessidade da gente falar sobre isso. Infelizmente, quando a gente fala sobre isso, as vítimas é que se expõem. A advogada Marina Ganzaroli, que é a presidente do Me Too Brasil, me ensinou uma vez que elas têm um protocolo que eu acho fundamental para casos de violência física e violência sexual contra a mulher. Quando uma vítima vem procurar o Me Too Brasil,
elas têm como centralidade, elas chamam centralidade na vítima, centralidade no interesse dessa vítima, no que essa vítima quer fazer. Porque a maior parte dessas vítimas, como você falou, foi espancada ou estuprada dentro do próprio lar e tem muito medo de ver esse agressor ser punido. Então, elas têm a centralidade no interesse da vítima, o que essa vítima quer e do que ela precisa. É uma medida protetiva, ela quer denunciar, ela não quer denunciar, ela quer que esse cara vá preso ou só não chegue nunca mais perto dela, ou às vezes dos filhos dela, mas o foco da investigação, o foco da denúncia é o estuprador. Então, em vários casos, eu vejo isso mesmo no jornalismo, quando a gente tem uma denúncia, se você jogar a sua lente no acusado de violência, no homem que foi acusado, você vai achar outros casos, muito provavelmente, como aconteceu no João de Deus, na minha investigação, o sujeito está denunciado no Ministério Público por mais de 300 mulheres. Se a subnotificação no Brasil é estimada em 10%, ele pode ter violentado até 3.000 mulheres, é a estimativa que a gente dá. Então, assim, é muita repetição e isso me dá a dimensão do silenciamento a que essas mulheres estão submetidas, né, Cris? O quanto que a gente demora a falar. Então, assim, por exemplo, na minha vida pessoal, vou buscar recomendação de ex quando um cara quer sair comigo. Se eu tiver algum acesso a uma ex, poxa, tem coisa melhor. Vai falar com as ex. Se a ex te disser, não toque nisso, cara, não toca nisso. Porque, assim, não é que a mulher é vingativa, não é que a gente tem que se proteger, a gente tem que se unir, né, Cris? Como a gente falou, assim, uma segurando a onda da outra, para tudo, e inclusive para isso. Quando a gente vai se relacionar com alguém, a gente já viu, né? Eu já passei por isso. A gente já conversou até sobre isso aqui. Quando você vê o cara começando a crescer para cima de você, é um sinal de alerta. Tem um ciclo de violência, e esse ciclo de violência inclui o cara te bater e depois ter uma lua de mel, o cara dizer que você é a rainha da vida dele e nunca mais vai fazer isso. E aí você se vê, às vezes, presa naquela relação. Enfim, só para dizer, tô falando Cris, demais, busque a indicação das ex. Cris, mas você sabe que esse negócio da indicação da ex, uma vez num relacionamento que foi abusivo, não teve violência, mas logo quando eu terminei, uma ex veio me dizer: nossa, bem que eu imaginei que ele ia fazer isso com você, ele já tinha feito comigo. E eu fiquei de cara, eu falei, você em nenhum momento se disponibilizou a vir conversar comigo, a me dizer. Eu fiquei muito chateada com aquela falta de compaixão ali, de vir, de conversar, de falar o quanto isso é importante para que a gente possa estabelecer relacionamentos mais saudáveis, né? Para que a gente siga.